Quando a gente fala sobre treta das adaptações, o primeiro livro que nos vem à mente, muito provavelmente, é O Iluminado. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos entender essa treta entre o mestre do terror, Stephen King, e um dos maiores cineastas de todos os tempos, o Stanley Kubrick. De um lado, nós temos um dos autores mais adaptados da história do cinema. Do outro lado, nós temos um cineasta que se dedicou a adaptar outras obras. O caminho dos dois se cruza quando Kubrick resolve adaptar um dos livros mais famosos do Stephen King para as telas, O Iluminado. E o filme de 1980, que é considerado um marco do cinema de horror, acreditem, não agradou em nada o Stephen King, porque ele disse que o filme do Iluminado não tem nada a ver com o livro que ele escreveu. Stephen King é um autor que já escreveu diversas obras, várias delas foram adaptadas e ele tem obras muito famosas. Tipo, a gente tá gravando esse vídeo aqui e com certeza ele já escreveu 5 livros. O cara é uma máquina e ele se dedicou, a sua obra é dedicada a principalmente falar e tratar sobre os nossos medos mais genuínos. Então ele tem ali no currículo dele livros como Carrie a Estranha, It a Coisa, Under the Dome, Misery, A Espera de um Milagre, Novembro de 63, que é o meu favorito, e, dentre outros tantos, O Iluminado. Mas mesmo com uma produção tão acelerada, escrevendo muitos livros, talvez O Iluminado ainda seja a obra mais pessoal do Stephen King. E eu acho que é por isso também que ele ficou ali um pouco apegado a essa história. Só para situar, a gente tem o Jack Torrance, e ele é um cara que luta contra o alcoolismo. Assim como Stephen King lutava sem saber que lutava quando ele escrevia seus livros, O Stephen King foi por muito tempo um viciado, ele tinha problemas de alcoolismo. E este medo, de ter a família fragmentada por conta do vício está em O Iluminado. At the time that I wrote the book, I was drinking a lot. I didn't think of myself as an alcoholic, but drunks never do, you know. So I saw him as this sort of heroic character who was battling his demon on his own, the way that strong American men are supposed to. You've got a big surprise coming to you. The Shining é sobre esse pai, o Jack, que quer se reconciliar com a sua família, que quer de fato deixar de beber, que quer terminar a sua peça. Então ele vê uma oportunidade nesse emprego no Overlook Hotel para passar o inverno como zelador, de terminar o que ele estava escrevendo e de conseguir ficar ali com a sua família. O problema é que o lugar é um tanto quanto pavoroso e ele acaba tendo que lidar com os monstros, com os fantasmas, do mundo do Overlook. Isso também agrava e vai diretamente contra o seu problema de alcoolismo. Então, o Jack, no livro do Stephen King, ele é um homem que aos poucos vai enlouquecendo e vai sendo consumido por aquele lugar. Esse arco do Jack, que você consegue ver um personagem no começo e ver outro personagem no final, muito marcado por uma progressão dramática no livro do King, é um problema, na visão do Stephen King, da adaptação do Kubrick. Porque para o Stephen King, o Kubrick não soube trabalhar essa mudança do personagem. O Stephen King acha que o Jack Nicholson começa louco e termina louco. A gente precisa combinar aqui que, na verdade, isso também tem muito a ver com a própria atuação do Jack Nicholson e do rosto dele. Porque ele já tem uma cara meio de louco. Desculpa, Jack. In the novel, The Shining, Jack Torrance is a difficult character, but he's fundamentally a sympathetic character. And I always visualized him as a piece of metal that's bent first one way and the other by these malignant spirits who basically want his son because his son is a psychically powerful person. So I saw these all as warm characters, characters that were being threatened by forces from without,
from ghosts, from real supernatural creatures. And the film is extremely cold. Stanley Kubrick saw The Haunting as coming from Jack Torrance, from the Jack Nicholson character. Em 1975, o Kubrick lançou um dos seus filmes mais impopulares, digamos assim, que foi o Barry Lyndon. Foi um filme que deu um enorme trabalho ao Kubrick, ele fez um trabalho incrível de iluminação, o filme foi todo feito com iluminação ou natural, à luz de velas, enfim, uma coisa incrível, mas não teve um retorno comercial satisfatório. Então, quando o Kubrick planejou o seu próximo filme, ele, que é conhecido por sempre procurar um livro para adaptar, queria que fosse um livro com um apelo comercial. E não por acaso ele escolheu o Stephen King, porque assim, né, gente, é um dos livros mais vendidos, de um dos autores mais vendidos de todos os tempos. O Kubrick, ele é esse diretor muito conhecido por adaptar obras. Se vocês forem pensar nos grandes filmes do Stanley Kubrick, todos foram adaptações. E ele explorava vários gêneros também. E você percebe pelo processo dele que ele dava muito valor à pesquisa. E como uma pessoa que também gosta de pesquisa, é muito mais gostoso se debruçar a partir de uma obra que pode me dar mais substância, que eu preciso ali escavar para entender o significado e para pensar em imagens e conceitos, do que de fato partir de um roteiro. Eu sinto que ele gostava mais dos livros porque traziam mais substância e mais trabalho. Só que ao mesmo tempo, o Kubrick tinha um problema, que não é necessariamente um problema, mas enfim, era um jeitão dele. Ele não gostava de trabalhar com os autores das obras para adaptar os seus próprios livros, muito provavelmente porque ele queria ter ali um conforto para poder retirar coisas e trocar coisas da maneira como ele achasse que ficaria melhor para o cinema, e também porque eu sinto que ele, assim, percepção minha, tá? Fontes, vozes da minha cabeça. Eu acredito, conhecendo um pouco o método de pesquisa do Kubrick, entendendo um pouco sobre o processo mesmo criativo dele, eu acredito que se ele tá lendo um livro, se debruçando, pesquisando sobre aquele tema, o autor poderia chegar com uma verdade. É isso, foi isso que eu quis fazer, que talvez não fosse a ideia, o legal para ele talvez fosse realmente descobrindo ali junto com a obra. Enfim, teorias. O Iluminado não foi diferente, né, gente? E, assim, se vocês já conhecem também o Stephen King, vocês devem saber que ele não só escrevia muitos livros, mas ele também já foi roteirista de vários livros que foram adaptados para o cinema, para séries e tudo mais. Eu pessoalmente tenho que dizer aqui que eu sou muitíssimo fã do Stephen King, escritor de literatura, porém como roteirista. E o Stephen King chegou a escrever o roteiro do Iluminado, veja só vocês. E o que o Kubrick fez? Simplesmente nunca leu nem uma linha. Isso porque, como eu acabei de falar, ele não queria muito que as visões se cruzassem, ele queria ter sua própria visão sobre a obra. Mas isso não quer dizer que ele escrevia os seus roteiros sozinho. Ele, inclusive, chamou uma roteirista, a Diane Johnson, para adaptar o Iluminado. Ele chegou a considerar, antes do Iluminado, adaptar uma obra da autora. Mas como a obra da autora era em primeira pessoa, ele achou que seria mais interessante adaptar o Stephen King. Eu tenho pra mim que ele também quis adaptar o Stephen King porque era mais uma garantia do sucesso comercial da obra. Mas voltando, ele chamou a Diane Johnson para adaptar o livro, né, junto com eles, e eles passaram algumas tantas semanas se debruçando e fazendo várias anotações a partir do Iluminado, do Stephen King, e isso eu acho um ponto muito legal, assim. Às vezes a gente pode falar, ele decepou a obra, ele mudou o final, não foram coisas gratuitas por vaidade. Eu sinto que o fato dele se debruçar e tentar entender o que estava ali por trás, enxugar a obra para trazer o que ela tinha de mais essencial, é um trabalho, assim, de muito cuidado com a obra de origem. Então isso eu acho muito interessante. Então ele chamou a Diane Johnson por alguns motivos. Primeiro porque ele já tinha gostado da escrita dela por conta do livro que ele leu, The Shadow Knows, mas também porque ela era uma estudiosa da literatura gótica e isso interessava muito o Kubrick, porque ele queria realmente trabalhar com essa questão do que seria o sobrenatural. Ele queria fazer um filme gótico, né? E o Iluminado
bebe dessa fonte. E também o Kubrick queria muito fazer um filme que realmente assustasse. Claro que ele foi buscar obras também para fazer algum tipo de conexão e para tentar explicar o que nos assusta, né? Ele queria fazer um horror, um terror psicológico. E adivinha só quem ele foi beber lá na fonte? Sim, de Freud. Então Kubrick, ele leu um texto, um ensaio do Freud chamado O Infamiliar. Eu não sou tão versada em Freud, mas eu fiz umas pesquisas e eu achei muito interessante esse conceito. Inclusive eu fui olhar a própria tradução, né, desse nome e foi um título, um ensaio, e a palavra, que também é um conceito, difícil de traduzir. E justamente nela está o conceito do que seria o infamiliar. Eu vou tentar explicar. O infamiliar é tudo aquilo que nos assusta, mas ao mesmo tempo nos é familiar. É uma coisa dual mesmo. Então ele queria trabalhar as sombras, as coisas, as nossas facetas que a gente esconde, mas que alguma hora voltam à tona. E aí eu vou ler aqui um trechinho do que a Diane Johnson falou em uma entrevista sobre o Kubrick. Quando se tratava de filme de terror, ele não queria fazer um que dependesse desnecessariamente de fantasmas e truques para um efeito de horror. Apesar de não descartar o sobrenatural, queria criar um filme que o horror fosse gerado a partir da psicologia humana. Isso explica muito o fato dele valorizar esse conflito interno que tanto incomodou o Stephen King e não valorizar o conflito externo, ou seja, do hotel que tá ali com seus fantasmas. O conflito era do Jack com o Jack. E como o Kubrick colocou na história essa ideia do infamiliar? Ele usou visualmente a metáfora do duplo. Então, quando você olha ali as gêmeas que o Danny encontra no corredor, é por conta desse conceito do infamiliar. O Tony, que é o dedinho que o Danny tem no filme, ele é muito diferente do que o Tony do Stephen King, né? Porque o Tony do Stephen King, ele é realmente algo mais externo, digamos assim. Enquanto esse Tony é estranho, mas ao mesmo tempo tá dentro do Danny. Ele vai criando essas situações e ele vai criando essas imagens, ele vai criando um overlook cheio de espelhos. O espelho é muito bem trabalhado ao longo de todo o filme e o próprio Jack tem medo às vezes de se olhar no espelho. É sempre uma experiência ruim e aterrorizadora. Então esse duplo, ele tá por todos os lados ali no overlook. E é muito interessante porque o Kubrick usa, e a Diane, né, porque ela também escreveu o roteiro, né, gente? Os dois usam esses diálogos que se repetem. Então as gêmeas vão dizer: Come and play with us, Danny. Forever. And ever. And ever. E também isso vai se repetir em outra situação. But you are the caretaker. You've always been the caretaker. I should know, sir. I've always been here. Então tem essa coisa da imortalidade, que também era um tema que o Kubrick queria abordar, porque ele entendia que se existem fantasmas, quer dizer que quando você morre, você não exatamente morre, porque você vira fantasma. Então você não deixaria de existir. Coisas da cabeça do Kubrick. Inclusive isso explica um pouco do final também, quando a gente vê aquela foto do Jack Torrance ali no 4 de julho de 1921. Muito a ver com o duplo e muito a ver com Para Sempre e Sempre e Sempre. Pessoalmente, eu gosto muito das duas obras, mas eu acredito muito em adaptações que nos provocam ao ponto da gente querer visitar a obra original caso a gente ainda não tenha lido. E é exatamente isso aqui que acontece no Iluminado. O Kubrick deixa muitas lacunas, ele não quer explicar muito. E isso é interessante, porque muitas das coisas que aparecem rapidinho são muito bem explicadas, muito melhor explicadas lá no livro do Stephen King. Então eu acho que são obras que se complementam, mas elas são muito diferentes também.
Mas então, por que existe esse abismo entre o livro e o filme? Por que tem essa treta? Por que nunca um consegue concordar com o outro? Não que exatamente existisse uma briga de fato entre eles. O King já falou várias vezes que gosta muito dos filmes do Kubrick, menos a adaptação do Iluminado. Por parte, eu acredito que tem esse apego do autor para uma história que é muito autobiográfica, digamos assim, que tem traços de autobiografia, mas eu acho que o principal ponto é que eles têm formas muito diferentes de olhar para as narrativas e eles têm maneiras de narrar muito diferentes, porque elas são frutos de olhares que surgem de lugares diferentes e a gente vai entender exatamente isso agora. Porque toda essa rivalidade, né, sobre a obra, ela tá presente num detalhe de estrutura narrativa. E aí eu quero que vocês até depois deem uma olhada em um vídeo que eu tenho, vou deixar aqui, que eu falo sobre os 3 tipos de trama que o Robert McKee atribui, assim, que existem. Então seria a arquitrama, a minitrama e a antitrama. Aqui nos interessa principalmente a arquitrama e a minitrama. Nós sabemos que o Stephen King, ele é esse cara que realmente gosta de escrever para entreter e ele gosta de ter os seus personagens com arcos bem definidos, ele gosta de livros que expliquem as coisas, que façam sentido, que tenha causalidade lógica. Enfim, o território, a praia do Stephen King é a narrativa clássica, ou seja, a arquitrama. O que a gente fala quando a gente fala de arquitrama? É basicamente a jornada do herói, causalidade lógica, um protagonista que vai ser desenvolvido, conflitos externos, tudo isso que a gente entende como narrativa clássica. Quando a gente olha para o Iluminado, o livro, tudo bem, a gente tem ali um pouco da tragédia dos Torrance, mas sim, a gente tem um arco bem definido, a gente tem conflitos externos e o Kubrick, ele não era o maior fã das narrativas clássicas. Se você for olhar o Iluminado do Kubrick, nós vamos ter o contrário, né? A gente vai ter um protagonista que, segundo o próprio King, não evolui tanto, né? Ele não tem esse arco tão marcado. A gente vai ter um conflito muito mais externo. Eu acho interessante que, às vezes, eu fico me perguntando quando tô assistindo o Iluminado, eu me pergunto, tá, mas qual é o ponto de vista aqui? Qual é o ponto de vista do Danny, do Jack? Enfim, parece que às vezes eles alternam. E isso é muito interessante para dar essa ambiguidade. O filme do Kubrick, ele também retira várias coisas, várias explicações que o King dá para várias histórias e ele fica apenas com o que é imprescindível ali. E além de tudo, ele tem um final que pode ser considerado um final aberto ou um final não totalmente fechado, ambíguo. E essas são características da mini-trama, que tá ali mais colada na narrativa moderna. Então, na verdade, nós temos uma mesma história que foi não só adaptada de um livro para o cinema, para um filme, mas também uma narrativa que saiu da narrativa clássica e foi transportada para uma narrativa moderna. Por isso que é muito interessante para mim quando o King fala do filme, porque ele coloca nas palavras dele o que seria essa diferença entre as narrativas clássicas e as narrativas modernas, que para ele uma é quente e a outra é fria. No, the book was warm and the movie was cold. It was a Kubrick film. And don't get me wrong, I love everything else the man did. I just didn't like that one. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi muito gostoso o processo de pesquisa, assim como o Kubrick, eu também gosto muito de pesquisar para os vídeos, então são os vídeos que eu mais gosto de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não deixem de compartilhar com aquele seu amigo que também é fã do Kubrick, ou do King, ou dos dois, e deixar um like aqui pra mim, porque aí eu entendo que você valoriza esse conteúdo que demora pra fazer, mas que eu faço com muito amor aqui, porque eu realmente gosto de dividir essas histórias, essas visões sobre narrativa. E é isso, um beijo, tchau!